minutos. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte, está no ar o programa Gente que Fala, seja bem-vindo, boa tarde, eu sou o Mauro Frisman, nós estamos no ar pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação fazendo perguntas aqui para os nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e também 5052-5555. Eu apresento agora os nossos convidados desta edição de hoje do programa Gente que Fala. Primeiramente, a doutora Lucy Kerr. Ela é diretora executiva da Federação Internacional da Sociedade de Ultrassonografia da América Latina, também comendadora da Ultrassonografia Brasileira e uma série de outros títulos, né, doutora Lucy? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Mauro. A farmacêutica Dália Gutenberg, consultora técnica da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, ela também integra a Comissão de Correlatos da Farmacopeia Brasileira. Dália, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Gente que Fala. Muito obrigada pelo convite, Mauro. Compondo também a nossa mesa, o cirurgião vascular e endovascular, doutor Robert Guimarães. Doutor Robert, seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Trianon e da Rádio Universal. E para fechar aqui os nossos convidados, o cirurgião dentista, doutor Aônio Genículo Vieira, especialista em prótese dental e implantes. Seja bem-vindo, doutor Aônio. Agradeço, que bom estar com vocês novamente. É um programa que sempre me acrescenta, porque eu aprendo sempre com os colegas, os profissionais da área, né? É muito bom e gratificante poder fazer parte aqui do programa. E uma boa tarde a todos. Nós aqui agradecemos. Então vamos ao nosso primeiro assunto do programa Gente que Fala de hoje. Especialista em ultrassonografia, a doutora Lucy Kerr vem alertando sobre a existência de novos métodos de rastreio do câncer de mama para mulheres jovens, para as quais não indica a mamografia. Segundo a médica, é importante falar ainda da enorme diferença entre termos de agressividade e letalidade dos tipos de câncer e da necessidade do rastreio precoce, especialmente nas pacientes de alto risco. O que temos de novidade, doutora Lucy, neste tema? Bom, em primeiro lugar, o rastreio atual que está sendo realizado, ele é inadequado. Ele é inadequado porque é um exame que comprovadamente não consegue reduzir a mortalidade por câncer de mama e está cheio de malefícios, tipo diagnosticar 1 de cada 3 cânceres que não existe e a mulher ser catalogada como portadora do câncer de mama e tendo que passar por cirurgias, por quimioterapias e por radioterapias, por vários procedimentos desnecessários. Além disso, eles são totalmente inadequados, esse método, para o rastreio da mama densa, que equivale a quase metade das mulheres da população, e essas mulheres são exatamente aquelas que têm maior incidência de câncer de mama. Elas têm uma maior probabilidade de ter o câncer genético, certo? É a melhor forma de você separar a população sem grande custo, sem fazer genoma, sem fazer tudo, faz um rastreio do percentual de tecido fibroglandular que essa mulher tem, e a gente sabe dizer se ela é de alto risco ou de baixo risco. E se ela for de alto risco, ou ela faz exame semestral, periódicos, e para fazer a detecção, ou então não vai ser suficiente, porque os cânceres que se desenvolvem nessas mamas, eles crescem mais rápido. Então, nós temos que detectá-lo antes de ele se tornar metastático, que é com 8 meses. Por isso que o rastreio é a cada 6 meses. Agora, importante, não pode ser pela mamografia. A mamografia já está todo mundo sabendo que ela não funciona em mama densa e continua sendo
praticado aqui no Brasil indiscriminadamente, sem separar as populações, entendeu? Nós temos que lançar mão de quê? Nós temos que lançar mão de exames inócuos, exames que não prejudiquem a paciente, tipo uma ultrassonografia, uma termografia, o estudo Doppler, a elastografia. Todos esses procedimentos não causarão nenhum prejuízo. Imagine só uma mulher que vai começar o seu rastreio aos 25 anos, porque mama densa tem que começar nessa faixa, vai ser rastreada quantas milhões de vezes durante a vida com a mamografia irradiando a mama, que é cancerígena. Irradiando, o método é cancerígeno. Por que estamos nesse ponto, doutora Lucy, de fazer o rastreio por meio da mamografia, e a senhora destaca que não é por aí? Pois é, eu gostaria que os profissionais que realizam isso reiteradamente em todos os outubros rosas viessem a público e explicassem por que eles não estão atendendo às orientações que já são internacionais e não é de hoje. Certo? Tanto é que a França e a Suíça já aboliram a mamografia como método de rastreio, justamente atendendo a orientação. Nos Estados Unidos é a critério do médico, não é mais um programa que é de rastreio generalizado. Então, por quê? Porque ficou comprovado a ineficácia, ficou comprovado o malefício da mamografia. É um exame, me desculpa, mas é um exame antigo, ultrapassado, que jamais, com todos os avanços que eles colocaram, eles conseguiram diagnosticar o câncer da mama densa, que é onde tem mais câncer. Justamente essas mulheres que têm mais câncer, eles não conseguem detectar. Então, não funciona. Qual é o índice de sucesso de rastreio, enfim, com o uso da ultrassonografia? Veja bem, como tudo ficou focado na mamografia e depois eles deram um salto e foram direto para a ressonância, sem analisar a ultrassonografia, isso não foi testado convenientemente. Eu tenho um grande estudo asiático que foi realizado e eles chegaram à conclusão que consegue detectar em torno de 94%. Eles não estão mais utilizando a mamografia, eles já sabem disso. O pessoal asiático não segue as orientações que aqui parece que os médicos da mastologia, da radiologia e da ginecologia estão seguindo. E não sei de onde eles tiraram essa orientação, tá? Porque quando você vai analisar os estudos referentes à mamografia, você tem que separar em dois grandes grupos. Um grupo que é a pesquisa que está comprovada cientificamente, que é feita corretamente, que não tem tendenciosidades, que não tem conflitos de interesse, que essas são as válidas. Essas estão dando os resultados que eu estou lhe falando. E existe um outro grupo, que eu chamo a máfia da mamografia, a quadrilha da mamografia, está entendendo? Que eles são tendenciosos, eles têm lucros, porque eles ganham com os aparelhos de mamografia, com os exames, com tudo, e óbvio que eles não querem, com escolas de mamografia, como é o caso do Lazo Tabá, está entendendo? Então, eles lucram com a mamografia, são tendenciosos, todos os trabalhos deles são invalidados, e, no entretanto, o pessoal daqui cita sempre esses trabalhos, sempre o pessoal que está sendo profundamente criticado e condenado por suas pesquisas que não têm fundamentação científica. O que a Organização Mundial da Saúde preconiza nestes casos? Eu não estou muito interessada no que os outros preconizam, eu estou interessada naquela orientação que está sendo, como se diz, embasada pelos estudos da Cochrane. A Cochrane é uma entidade que valida a qualidade das pesquisas em medicina, em termos de rastreio, em termos de tratamento e prevenção. No caso, nós entraríamos na categoria de prevenção. Sim. O que eu estou falando são as orientações que eles estão dando, e não é tão recente essa orientação. Desde 2001, quando o primeiro estudo do Dr. Peter Coates foi publicado,
eles constataram essa ineficácia da mamografia e solicitaram já desde aquela ocasião. Depois foram feitas várias revisões, a última em 2013. Sua percepção, Dália, sobre esse tema? Doutora Lucy, Mauro, realmente, para mim, apesar de estar na área da saúde há tanto tempo, ser mulher e fazer mamografia todos os anos, eu fiquei bastante surpresa com a fala da doutora Lucy e relembrei casos perto de mim. Uma amiga minha não teve o câncer detectado pela mamografia, ela veio a falecer, e mais 2 ainda recentemente. E eu gostaria de até dar uma sugestão para a doutora Lucy, alguma campanha de saúde pública, porque eu imagino que um aparelho de ultrassom é menos custoso que o outro, e seria extremamente mais fácil os postos de saúde, de atenção primária à saúde, terem o ultrassom. Existem ultrassons portáteis, inclusive. Sob o ponto de vista de saúde pública, é urgente que se faça uma campanha sobre isso. Fica a minha sugestão. Como é que as mulheres devem eu tenho até uma outra agir sugestão. nos consultórios, com os médicos? Tá uma coisa terrível, porque muitas delas me contam que os médicos não aceitam tratá-las se elas não têm a mamografia. É um absurdo. É uma coisa, assim, inacreditável. Elas escutam, elas estão entrando e vendo as aulas que eu tenho dado de orientação de saúde pública, que estão no YouTube, e elas se orientam e daí vão no médico. Olha, eu não quero fazer. Não precisa fazer a ultrassonografia. Eu acho até que o exame inicial talvez tenha que ser a termografia. Por quê? Porque para fins de rastreio de grande massa populacional, ele é o método mais barato, e ele vai separar a população em 2 grandes categorias. Uma que tem algum sinal termográfico suspeito e a outra que não tem. Entendeu? Essa que não tem, a gente vai acompanhando. Agora, quem tem algum sinal, precisa de elucidar com o exame morfológico. Doutor Robert, sua avaliação. Câncer de mama é um assunto muito importante, dada a prevalência dessa doença na população. E nós temos que levar em conta o impacto dessa doença na questão psicológica do paciente. A mulher que é diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado, que tem que ser submetida a uma mastectomia radical, que é uma cirurgia extremamente agressiva, mutiladora, que arranca a mama da mulher, isso acaba com a mulher do ponto de vista psicológico. Eu acompanhei, a minha sogra teve câncer de mama, teve que ser submetida a uma mastectomia radical. Isso que a doutora Lucy está falando é de extrema importância. Se nós temos um método que tem cerca de 94% de chance de diagnosticar de forma precoce o câncer de mama, eu acho que isso deve ser uma questão de saúde pública, devem ser feitas campanhas a nível nacional, junto ao Ministério da Saúde, para que nós possamos mudar esse quadro atual. Acho que esse é um assunto bastante polêmico e importante. E precisaria ensinar os médicos a fazer esse outro novo tipo de rastreio. Claro. Isso. Doutora Ônio, sua percepção, como é que as mulheres devem agir nos consultórios diante dos seus médicos, no sentido de exigir o exame, esse exame mamografia, pelo que eu tenho assim de feedback das mulheres, né, parece que não é muito agradável, né? Horrível. Então é um exame que eu acho que parece que aperta, né, o negócio. E se tem o ultrassom, eu creio que é um absurdo, né, você pôr o paciente para fazer um exame desse agressivo, e quando que tem outro exame menos agressivo que você possa fazer, eficaz, né? Eficaz. E eu vejo também, assim, às vezes a falta de reciclagem também desses médicos que não acompanham os estudos que deveriam, né, estar acompanhando para ter, principalmente quem está nessa área, de não conhecer esses exames novos. Eu creio que o médico não pede por ignorância, desculpa, não estou querendo desfazer, mas não é só, eu acho que os profissionais de saúde
tem que estar acompanhando e tem que estar por dentro de tudo que está na evolução da parte da sua profissão. Bom, doutora Lucy, para a gente encerrar esse tópico, a senhora organiza o primeiro encontro de médicos ultrassonografistas aqui em São Paulo, daqui a 15 dias, é isso? Isso, no dia 1 de outubro. 1 de outubro? 1 de junho, né? 1º de junho. Me desculpa, 1 de junho. Sim, 1º de junho. Uhum. 1 de junho, nós estaremos organizando o primeiro encontro do método tríplice. O método tríplice é um que estou implantando no Brasil já há uns 10 anos, onde a gente associa a ultrassonografia com Doppler e elastografia. E nós vamos estar dando já resultados desse, vamos dizer, desse período de experiência, onde eu já publiquei vários trabalhos e tudo sobre isso, apresentei em congressos internacionais, então eu acho que vai ser uma coisa muito interessante, sabe, para os médicos que fazem essa área comparecerem. Nesse último domingo, no 12 de maio, foi comemorado o Dia Internacional da Enfermagem, data que homenageia os profissionais essenciais para garantir a recuperação e salvamento de vidas em perigo, seja nos hospitais ou demais instituições que necessitam da assistência contínua de cuidados médicos. O dia, no entanto, foi marcado por vários protestos da categoria Brasil afora, especialmente por melhores condições de trabalho. Dália, quais são os desafios da categoria de vocês, da enfermagem? Bom, a enfermeira, sem ela, não tem cura, porque ela que cuida do paciente no hospital. E é impossível se pensar em qualquer tratamento médico sem a enfermeira. Ela muitas vezes substitui um médico até para tomar decisões. Eu, na minha área, eu trabalhei em hospital, eu vi atos heróicos de muitas enfermeiras, inclusive correlacionando com as situações, melhores condições de trabalho. Isso é um tema tão antigo que até nem tem mais o que falar. Assim, por exemplo, ela sair com o dinheiro dela para comprar um medicamento, porque o hospital não tem o medicamento. Pegar o carro e buscar uma amostra que ela conseguiu com o representante por falta dessas condições de trabalho. As condições de trabalho é uma questão de saúde pública. Então, você tem os dois extremos. Você tem a excelência e o nada. E o nada se reflete em coisas assim absurdas, como reaproveitar material usado, embora o governo cuide disso, tem a legislação, tem que se fazer alguma coisa. E essas condições de trabalho, elas só vão melhorar com recursos, como sempre. A gente sempre volta nesse tema. Agora, assim, sobre o profissional, a data 12 de maio é em homenagem a Florence Nightingale, uma enfermeira pioneira, que ela nasceu no dia 12 de maio em Florença, na Itália, e tinha esse nome em inglês. E ela trabalhou na Guerra da Crimeia. Ela era conhecida como a Senhora da Lâmpada, porque à noite ela iluminava o lugar onde estavam os feridos e cuidava dos feridos. E em 1840, quando ela tinha 40 anos, 1860, ela fundou o que foi a primeira escola de enfermagem na Inglaterra, e hoje o juramento dos enfermeiros se chama o juramento Nightingale. E eu queria, nesse momento, homenagear todas essas profissionais maravilhosas e a todas as minhas amigas enfermeiras que eu tenho durante toda a minha vida nos hospitais. Sempre o farmacêutico fica amigo da enfermeira, da nutricionista, e se faz a equipe multiprofissional. E também do dentista. Doutor Robert, a Dália destacou nessa questão das condições de trabalho a excelência e o nada, né? O senhor é cirurgião vascular, está em contato permanente com o pessoal da enfermagem, né, no seu trabalho de cirurgia, enfim, como é que o senhor avalia esse meio de caminho entre a excelência e o nada nas condições de trabalho da enfermagem? Olha, primeiro eu gostaria de parabenizar todos os enfermeiros pelo esse dia 12 e salientar aqui que a enfermagem é algo essencial no hospital. É o pilar, é a base de todo e qualquer hospital. Vocês não têm ideia do que são 12 horas de plantão. O enfermeiro fica ali 12 horas cuidando do paciente. E, na maioria das vezes, ele
tem que levar consigo, ele tem que assimilar a angústia do paciente. Ele leva para casa a angústia daquele enfermo que está lá com câncer, ou que teve que ser submetido a uma amputação. É um trabalho bastante desgastante, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psicológico. E o que nós vemos são enfermeiros em todos os hospitais se desdobrando, por falta de número, por falta de quadro de funcionários. Quando a gente parte, eu não trabalho hoje mais no sistema público de saúde, no SUS, mas já trabalhei muito no SUS. E é incrível o que o enfermeiro faz para tentar oferecer o melhor tratamento para o paciente. Infelizmente, muitas vezes, ele não é reconhecido por isso. Qual é o perfil, Dália, do enfermeiro? Quem é que se lança na profissão? Quem é que tem esse tino para poder enfrentar todo esse desafio aí que o Dr. Robert desenhou? Tem que ser uma pessoa muito humanista e com muito amor para dar, e muito paciente, porque os pacientes nem sempre são pacientes com eles. Então, a pessoa que quer seguir a carreira da enfermagem tem que saber que ela vai lidar com um público e um público fragilizado. E ela vai enfrentar condições de trabalho adversas, como muito bem colocou o Dr. Robert, com palavras ótimas. Eu endosso tudo que o senhor falou. Mas é uma profissão, é interessante, por exemplo, nos países desenvolvidos, não tem enfermeira, quase. Por exemplo, se a enfermeira brasileira quiser morar nos Estados Unidos, ela tem o visto imediato. Em todos os países da Europa também. É um fenômeno que ocorre com os países industrializados, onde a população não quer mais trabalhar nessas coisas de plantão. Farmácia também, a mesma coisa. Ninguém quer ficar plantão em farmácia. Então, é um campo também que está aberto no mundo, por falta deste profissional. E, além disso, de trabalhar nas unidades, nós não podemos esquecer o enfermeiro que fica em casa, cuidando do paciente acamado. Então, tem que ser, primeiro, muito bom e muito honesto. O enfermeiro ele tem um campo de atuação não só nos hospitais, né? Como você destacou, é o trabalho dos cuidados, né? E ainda mais com a população envelhecendo, há necessidade Sim. em muitas casas da presença de enfermeiros. E, inclusive, na área de produtos para a saúde, tem um outro campo para os enfermeiros. As distribuidoras e importadoras de produtos para a saúde, eu digo assim, seringas, agulhas e todos esses materiais, catéteres, altamente utilizados em todos os lugares, têm contratado enfermeiros para ser gerente de produto, dar treinamento. Elas sempre estão se atualizando e dando cursos, ensinando como se usa, inclusive coisas básicas, assim, como descartar nos locais apropriados os materiais cortantes. É o profissional indicado para isso. Nós vamos colocar na mesa agora do programa Gente que Fala, o doutor Vinícius de Alencar, dermatologista do Hospital da Pele. Ele conversa com a gente por telefone. Boa tarde, doutor Vinícius. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, com você, Mauro? Tudo bem, tudo ótimo por aqui. Vamos falar sobre micose nas unhas? Exatamente, o tema de hoje. A micose são fungos, não? Exatamente, são fungos, e a micose das unhas é um dos problemas mais comuns e mais frequentes em ambulatórios de dermatologia. Tem uma estimativa de que até 20% da população tem algum tipo de micose nas unhas dos pés ou das mãos. E em decorrência do quê? Como é que surge? Então, a micose das unhas, ela é uma entidade multifatorial para acontecer. Normalmente a gente tem o contágio da micose a partir do contato com o fungo. Como se dá esse contato? Esse contato só acontece principalmente em regiões habitadas pelo fungo. A gente pode citar como as mais importantes ambientes úmidos e quentes. Então, banheiros, vestiários de academia, piscinas públicas. Essa detecção, o diagnóstico da micose, o médico ele consegue fazer só naquele exame clínico, olhando, observando, ou há necessidade de um exame específico, até para detectar que tipo de fungo tem ali? Exatamente. O ideal para a gente poder fazer o diagnóstico correto de uma onicomicose, que seria, né, a micose das unhas, além, obviamente, do exame físico, tem várias coisas que a gente pode observar nas unhas, como o descolamento delas, a presença de manchas brancas nas unhas.
Além disso também é sempre, não o mais importante, mas também é importante a gente fazer a coleta do exame da cultura da unha. A gente faz um raspado, esse raspado tem que ser feito da região inferior da unha, onde fica alojado o fungo, e a partir disso a gente manda para ver tanto a estrutura fúngica que cresce, quanto ver qual que é o tipo de fungo que tá crescendo na unha, para a gente poder guiar o tratamento e fazer ele da maneira mais correta e adequada. Bom, claro que a micose é contagiosa, o senhor destacou a questão das academias, enfim, como é que a pessoa que tem micose deve agir, deve fazer para não fazer o contágio para outras pessoas? Então, o contágio de pessoa para pessoa é uma coisa mais difícil de acontecer, né? O contágio de pessoa para pessoa, você tem que ter uma convivência grande, uma convivência prolongada. Mas o que nós normalmente orientamos para pessoas contaminadas não contaminarem pessoas, por exemplo, que moram no mesmo ambiente? É sempre realizar uma asepsia correta, né? Depois do banho, sempre secar bem a região da unha, não compartilhar a toalha, fazer uma higiene adequada da região toda do banho, que é compartilhada entre as pessoas do mesmo ambiente, nunca trocar sapatos entre pessoas da casa, e caso isso ocorra, sempre fazer uma higiene correta do sapato. A gente orienta sempre pingar lisoforme no sapato e deixar ele pelo menos 24 horas tomando ar ou sol para a gente ter essa descontaminação. O tratamento é demorado? Sim, o tratamento de micose é uma coisa bem demorada. Normalmente, quando a gente começa o tratamento, dependendo da indicação, se a gente vai fazer por via oral ou só por via tópica, ele tem duração pelo menos de 3 a 6 meses. Quando a gente opta, tem várias unhas acometidas que a gente opta pelo tratamento com medicações orais, é pelo menos 3 meses de tratamento. O tratamento tópico pode se estender de 6 meses até 1 ano. A gente precisa sempre, depois de realizar o tratamento, quando a gente olha a unha e vê que mesmo na unha não tem nada, a gente sempre precisa de um segundo exame para poder confirmar que não tem mais crescimento de fungo. A micose nas unhas dos pés, ela é mais, digamos, não sei se é o termo correto, é mais feroz do que nas unhas das mãos, até porque os pés, calçado, enfim, geralmente os pés estão fechados, né? Exatamente. Não é a questão dela ser mais feroz. Normalmente o mesmo contaminante dos pés é o mesmo das mãos. O que acontece? Os pés é uma região mais distante do centro do nosso corpo, no nosso coração. Então ele já tem toda a questão de que chega menos sangue, é uma região, como você mesmo disse, ela fica fechada o dia inteiro, a gente está sempre de meia, está sempre de sapato, então é mais comum de juntar mais umidade e calor local. Tudo isso são fatores de risco para o desenvolvimento da micose nas unhas. Então por isso que a gente sempre vê uma unha do pé mais acometida e com um acometimento mais grave do que a da mão, porque a gente tem um ambiente mais propício para o crescimento do fungo. Unhas pintadas, unhas com micose podem ser pintadas? E nessa esteira dessa pergunta, existe alguma parcela de culpa dos salões nesse sentido? Tem muitos locais que não têm o devido cuidado com os instrumentos, autoclave, essas coisas. Sim, sem dúvida nenhuma. A contaminação a partir desses materiais é uma coisa que pode acontecer. Não é uma exposição única, mas várias exposições repetidas seriam um fator de risco para ter a contaminação da micose. A gente sempre orienta, né, que caso ou procurar um salão de confiança que faça o trabalho direito de esterilização ou usar material próprio durante o processo para evitar esse risco. A respeito da unha pintada, o ideal é não fazer nenhum tipo de pintura na unha enquanto estiver sendo realizado o tratamento da micose, especialmente porque o esmalte ele acaba abafando a unha. Então a gente tem toda a questão de diminuir a eficácia da medicação. Mas é lógico, se o paciente tiver algum evento, alguma festa para pintar a unha, uma vez não tem nenhum problema, não vai afetar tanto o tratamento. Alguma coisa a mais a destacar, doutor Vinícius, que eu não tenha questionado? Acredito que só na suspeita aí de ter uma micose importante, vários dedos acometidos, sempre procurar um dermatologista para fazer o tratamento correto e não tentar tratamentos caseiros, nem começar a tomar medicação por conta. Dr. Vinícius de Alencar, dermatologista do Hospital da Pele, falando sobre micose nas unhas hoje. Muito obrigado pela sua participação. De nada, bom dia. Nós vamos agora para um intervalo, nós voltamos em seguida para falar sobre aneurisma abdominal, um problema que pode matar o paciente. 12h32 agora aqui na Rádio Trianon. Você está ouvindo Gente que Fala.
Vem aí a Virada Cultural, o festival 24 horas da capital da cultura. São mais de 1.200 atrações espalhadas em mais de 250 pontos da cidade. Música, teatro, dança, circo, intervenção audiovisual e muito mais. Vem virar 18 e 19 de maio. Consulte a programação viradacultural.org. São Paulo, capital da cultura. Vem virar. Prefeitura de São Paulo. De volta com o programa Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon, 12h33 agora. Muitas pessoas não conhecem, já ouviram falar, mas não sabem a respeito do aneurisma. É a dilatação de um vaso sanguíneo que pode ocorrer em qualquer lugar do organismo e que se dilata cada vez mais com o tempo. Esse crescimento pode ser lento, fazendo com que o aneurisma não seja percebido. Mas o aneurisma abdominal é um problema sério e já levou a óbito pessoas conhecidas como os cantores Belchior e Vander Lee. Dr. Robert Guimarães, senhor especialista nesse tema, como é que a gente detecta o aneurisma abdominal? Há sintomas? E Mauro, como você bem frisou, o aneurisma ele é uma doença que na grande maioria das vezes ela é assintomática, ou seja, o paciente não sente absolutamente nada. Quando o aneurisma de aorta ele tem algum sintoma, é quando ele está complicando. E quando ele está complicando, é bem mais grave. O que eu quero dizer com isso? O aneurisma de aorta detectado de forma precoce, daí o principal método para detectar, a doutora Lucy bem sabe, é uma ultrassonografia abdominal com Doppler colorido. É um exame fácil de ser feito, não é um exame caro, é um exame que todas as operadoras de saúde cobrem, e um exame que não tem nenhum problema para o paciente, não faz uso de contraste, é um exame indolor. Uma vez detectado com ultrassonografia com Doppler abdominal, aí, se tiver indicação de cirurgia, nós partimos para exames mais específicos, como angiotomografia ou angiorressonância, para daí projetar se o paciente é ou não indicado para um tratamento cirúrgico. Paciente que é submetido a um tratamento cirúrgico de aneurisma de aorta de forma eletiva, ou seja, fez o exame, detectou, tem indicação de tratar. Quem que tem indicação de tratar? De forma básica, todos os pacientes, homens com aneurisma acima de 5,5 centímetros e mulheres com aneurisma acima de 5 centímetros. Por que esses têm indicação? Porque essas medidas, todos os estudos mostram que a chance de romper é muito alta. E se rompe, a mortalidade pode chegar a 90%. Se operado antes de romper, de forma precoce, a taxa de morbimortalidade da cirurgia é menor que 1%. Então, o indicado é diagnosticar de forma precoce. Quem são os pacientes que têm indicação de fazer esse rastreio? São os pacientes acima de 60 anos e que têm fator de risco. Paciente acima de 60 anos, a prevalência na população do aneurisma de aorta abdominal é de cerca de 4%. De uma maneira bem popular, o aneurisma é um coágulo. O aneurisma é uma dilatação. Imagina uma bexiga. Imagina uma bexiga reta e ela começa a insuflar, a inchar só a parte média dela, só o meio dela, vai dilatando, formando como se fossem duas bolas. Isso é aneurisma, é uma dilatação. Nessa dilatação, normalmente costuma ter trombo na parede do aneurisma, mas a característica principal é a dilatação. E aí ele dilata tanto que chega um ponto que a parede fica tão frágil que ele pode romper. E aí o paciente tem uma hemorragia interna. E aí esse aneurisma pode estar em qualquer um dos órgãos internos ali do abdômen. No caso específico, nós estamos falando do aneurisma de aorta abdominal. Mas aneurisma ele pode dar em qualquer vaso do corpo. Ele pode dar no cérebro, que são os aneurismas cerebrais, que inclusive são os mais comuns, mas ele pode dar no rim, que são os aneurismas renais, pode dar no pâncreas, são os aneurismas das artérias pancreáticas, ele pode dar na poplítea, que é uma artéria que fica atrás do joelho. Então, onde tem artéria, onde tem vaso, pode haver uma dilatação e pode sim haver aneurisma. Essas outras localizações de aneurisma são mais raras. As mais frequentes são os aneurismas cerebrais e depois os aneurismas de aorta, que a aorta é o principal vaso do corpo humano. Como esse problema não traz sintomas, como o senhor destacou,
Quer dizer, para você detectar, é na base da prevenção, é a ultrassonografia feita com alguma regularidade, uma ultrassonografia do abdômen. É assim que a gente encontra o problema? Essa é a recomendação. Não só para aneurisma de aorta abdominal, mas hoje em dia nós já temos, e a própria Sociedade Vascular Brasileira já preconiza o que a gente chama de check-up vascular. O que é isso? São vários exames ultrassonográficos que eles podem detectar de forma precoce algumas doenças vasculares, que quando determinado de forma precoce, a chance de sucesso de terapêutica é muito grande. Ao invés de você tratar na emergência, por exemplo. O sucesso é muito maior quando você trata o aneurisma de aorta antes dele romper do que após ele romper. Doutora Lucy, o que a gente tem de mais moderno nesse assunto, em termos de ultrassonografia, para identificar esse tipo de problema? E aí, nos dois extremos, né? Seja no atendimento particular, seja naquilo que as pessoas têm de opção na saúde pública. Bom, o mais moderno, o melhor método disponível de imagem atualmente na mama é o que eu chamo do exame tríplice, onde você associa a ultrassonografia com o Doppler e a elastografia. A ultrassonografia faria o rastreio morfológico das lesões, mas não pode detectar lesões isoecogênicas que tenham o mesmo padrão de contraste do tecido mamário. Ela detecta um percentual muito grande, excelente, mas daí vem o rastreio com Doppler, que pode detectar uma área de vascularização anômala e que você não viu inicialmente na parte morfológica e suspeitar que ali tenha alguma coisa, e ela utiliza o princípio Doppler. O primeiro utiliza o princípio acústico, o segundo o princípio Doppler. E, finalmente, a elastografia, que é o mais moderno dessa área de rastreio mamográfico, que utiliza a consistência das lesões. E, olha, tem uma novidade muito grande nessa área, que é o seguinte, foi feito um grande estudo multicêntrico que permite que você faça um downgrade ou um upgrade do BIRADS. Suponhamos que você tem um BIRADS inconclusivo, que é o BIRADS 4. Se ele vier benigno na elastografia... O que é o BIRADS? O BIRADS é uma classificação do risco de malignidade de uma lesão da mama. Então, a gente dando um número, 1, 2, 3, 4, 5, vai até 6. Isso vale para outros órgãos do corpo também. Então, é progressivo o risco de ser câncer. O 6 é o câncer já diagnosticado, tá? Que você está só fazendo acompanhamento. Mas, então, de 1 a 5, o risco progressivo. A probabilidade de você ter câncer no 5, com uma classificação dessa por método de imagem, é altíssima. Então, não seria tão necessário a elastografia. E o 3, a probabilidade de ser benigno é altíssima, também não seria tão necessário, mas o 4 pode te evitar uma biópsia. Isso é fantástico para a mulher, entendeu? Então, se você classificar como benigno. A gente falava do assunto do Dr. Robert, questão da ultrassonografia de abdômen. Nesse sentido, o que é que tem de mais moderno, e especialmente na saúde pública, que é o que as pessoas precisam, muitos hoje em dia, né? Bom, o método, ele citou 2 outros métodos, a tomografia e a ressonância, mas ele mencionou que o rastreio e a detecção tem que ser com a ultrassonografia e o Doppler. Eu quero enfatizar que esses exames são inócuos. A gente pode repetir N mais umas vezes sem causar dano biológico nenhum ao paciente. Os outros têm uma taxa de radiação altíssima, no caso da tomografia, associada a um contraste que pode danificar o rim, e a questão da ressonância tem um problema seríssimo, que é o gadolínio que fica retido no organismo. Então, são exames que têm que ser utilizados com muita cautela, com muita necessidade, só quando você está realmente necessitado. Um grupo de cientistas brasileiros vem fazendo a colheita de células-tronco dos dentes de leite para serem utilizadas em tratamentos de doenças degenerativas, problemas ósseos, células hepáticas, células pancreáticas e doenças do miocárdio, entre outras. A polpa do dente destaca-se pelo fato de fornecer células mesenquimais multipotentes, é isso, doutor?
muito potentes e imunocompatíveis, ou seja, elas podem servir não só ao doador, mas também para toda a família. Doutor Aônio, o que tem de novidade nisso? Até para doenças degenerativas? Degenerativas. Hoje, a célula-tronco... Mas sua experiência ou já dá para... Já tem alguma coisa? Hoje trabalhos vêm sendo feitos já há muito tempo em cima disso, né? E o dente, inclusive aqui não precisa necessariamente ser o dente descido, o dente de leite, pode ser o dente permanente também, até os 30 anos de idade, que é a época que o nosso organismo, as células estão em multiplicação 100%. Então, até os 30 anos a gente pode coletar, pode ser do dente do siso, que normalmente a pessoa por motivo ortodôntico extrai, os pré-molares, e agora a gente está desenvolvendo fazer a coleta dessa célula-tronco com o tratamento endodôntico. Então, não necessariamente você precisa extrair o dente para poder fazer a coleta da célula-tronco. Então, faz o tratamento endodôntico, o dente tem que estar em saúde perfeita, não pode ter cárie, não pode ter infecção, não pode ter nada. E aqui no Brasil começou a ser feita a coleta, liberado, creio que em 2013 começou a coleta da célula-tronco dos dentes, né? Mas ainda hoje a Quem armazena isso? Armazena são centros de criogenia. Então é feita a coleta, que nem eu recebo pacientes até do Brasil todo para poder fazer a coleta, que é simplesmente uma avulsão, uma extração de um dente de leite. E ela tem um protocolo também para ser levado essa célula-tronco para o centro de criogenia. É feita a asepsia, uma profilaxia nesse dente, uma asepsia. A gente trabalha com campos estéreo, então a gente faz a coleta do dente, coloca numa solução de clorexidina, coloca numa caixa de isopor com gelo e o portador leva para o centro de criogenia. Da mesma forma que é feita a coleta também do cordão umbilical, não necessariamente só do dente de leite, há outras fontes de célula-tronco. Mas a célula-tronco mesenquimal, ela é o coringa para todas as doenças do organismo, que a gente pode utilizar, está sendo utilizado trabalhos feitos para Alzheimer, não que vá curar o Alzheimer, mas estabilizar o Alzheimer, o Parkinson, para todos os tipos. Tem aquele jogo de baralho que a gente fala que é o buraco, né, que tem o coringa. A célula-tronco é esse coringa que no futuro, hoje, a legislação não permite ainda a utilização, a não ser para estudo ou para uso compassivo. Então, vem sendo feita a coleta e guardado para um trabalho científico. Eu fiz um trabalho científico que eu colhi a célula-tronco do filho, foi para o centro de criogenia, fez a multiplicação e depois eu utilizei no pai, porque ela pode ser utilizada para a terceira geração ascendente e descendente. E eu fiz um trabalho científico de enxertia óssea. Então foi coletado, depois eu solicitei o descongelamento dessa célula-tronco e foi feita a aplicação num alvéolo pós-extração. E a evolução, a formação óssea, eu tive uma formação para colocação de implante em 3 meses. Normalmente, esse osso, depois de uma avulsão, 6 meses que a gente tem um osso com qualidade para ser colocado em implante. Então, com 3 meses, eu já tive osso. Aí foi feito um trabalho de coleta. Ou seja, na sua experiência, é um trabalho que serviu para fazer implante dentário. Para fazer uma evolução melhor do osso, onde seria feito... Então, acelerou a formação óssea. Então, eu consegui um osso em 3 meses com qualidade para ser colocado em implante. Mas ela tem trabalhos científicos, é só a gente procurar na pesquisa, né? Para córnea, regeneração de córnea, para infarto do miocárdio, aplicação no músculo cardíaco, e tem várias formas de aplicação. Ela pode ser aplicada via venosa, pode ser aplicada diretamente no local, como foi o meu caso,
Esse trabalho eu fiz juntamente com o auxílio da Unicamp, da Unifesp, que fizeram as lâminas para estudo de contagem de osteócitos. Então, as pessoas têm que guardar os dentes. O importante... logo que um dente de leite, caiu um dente... Então, caiu o dente e perdeu, porque esse dente não pode estar totalmente mole. Então, a mamãe que está com o dente molinho, puxa, a gente não vai conseguir colher a célula-tronco daquele dente. Quando começa a haver a mobilidade para a troca, então aí tem que procurar o cirurgião dentista para poder recolher. Primeiro tem que entrar em contato com esse centro de criogenia para poder fazer o contrato com eles. Tem que contratar o banco. Aí depois vai fazer a coleta desse dente. Ou seja, a fada do dente, ela perdeu o emprego. Ela não perdeu o emprego, ela se tornou empreendedora e abriu um banco de criogenia. E hoje, Mauro, ela está sendo utilizada até para PET. Então tem trabalhos assim, inúmeros trabalhos em cima da utilização dessa célula-tronco, que seria a odontologia regenerativa e a medicina regenerativa. Inclusive começou um trabalho em cima de pegar essa célula-tronco mesenquimal, trabalhar em cima dela para ela virar uma célula killer de tumores sólidos. Pela sua experiência, que já conseguiu esse bom resultado da recuperação óssea para fazer um implante dentário. Por essa experiência, qual que é a sua expectativa em termos de um avanço mais rápido para outras situações, para doenças degenerativas, para tentar curas para doenças até aqui que não são possíveis? E eu acho que a perspectiva é muito grande, só que aqui no Brasil ainda o grande problema é a legislação. Os nossos legisladores, eles estão preocupados com outra coisa. Eles não estão preocupados. Tem que ser feito um marco legal em relação a essas coisas. Mas o importante, esse alerta, é pegar e fazer a coleta dessa célula-tronco. Porque há outros meios de fazer coleta, como da medula óssea, por punção. Você pode tirar da gordura, pode tirar do sangue, do cordão umbilical também, que é a oportunidade no nascimento, que aí você colhe a célula-tronco mesenquimal e a célula-tronco hematopoética, que ele é utilizada para doenças do sangue, fica lá armazenado. Para doenças do sangue, você não pode usar a célula-tronco mesenquimal, aí tem que ser outro tipo de célula-tronco, que é a hematopoética. Mas o importante é isso, para quem tem condições, você ter esse coringa guardado é muito importante, porque hoje um tratamento de quimioterapia com medicamentos, o custo é muito alto para quem já passou. E a célula-tronco promete isso, mas no futuro, porque a utilização é feita em outros países que já estão trabalhando com isso, nos Estados Unidos. Você não vai longe, no Paraguai tem um centro que faz a aplicação da célula-tronco. Vamos para as perguntas do público do programa Gente que Fala. Aproveitando que o senhor está com a palavra, doutora Aônio, a Luciana de Perdizes pergunta: o que a saúde bucal tem a ver com o raciocínio e a memória? A saúde começa pela boca. É importante você ter uma saúde bucal. Pessoas com problema periodontal pode trazer problema também de raciocínio, né? Porque a pessoa fica engolindo essas bactérias vão para a corrente sanguínea, podem colaborar na formação de um ateroma. Então é importante. O que é um ateroma? Ateroma é quando vai fechando-se os vasos, o vaso formando placas de gordura, juntamente com bactérias. Já foi encontrado em ateromas a bactéria da doença periodontal, doenças da boca num ateroma. As doenças da gengiva, né? Da gengiva. Então é importante ter a saúde bucal, procurar o cirurgião dentista de 6 em 6 meses, fazer uma boa higiene bucal após as refeições principais, café da manhã, almoço e janta, fazer uso de fio dental, uso de escova, é tão simples, a prevenção é importantíssima, né? Dália, a Juliana de Santos pergunta como evitar as tão constantes agressões físicas e verbais dos pacientes contra os enfermeiros. É possível evitar? É por isso que eu mencionei que o enfermeiro ou enfermeira tem que ser uma pessoa muito equilibrada e com muita paciência. É praticamente impossível
combater essa agressão? Tem que ter muito diálogo, e se o diálogo não funcionar, então tem que chamar o superior para intervir num possível conflito. Mas, em geral, todos os profissionais dessa área já passaram por isso, e eles conseguem acalmar o paciente. Se não conseguir acalmar pelo bem, vai haver a contenção. Aí imobiliza o paciente com as ataduras de gás e pronto. Por que acontece isso, Dália? Porque o paciente, na verdade, o nome está muito errado, ele deveria se chamar impaciente. E pode ser causado por problemas pessoais. Não, mas tem paciente bonzinho e tem paciente que é impaciente. A grande maioria eu acho. Mas pode ser causado por questões pessoais, pode ser por questões do ambiente ou um mau tratamento na unidade de saúde. Então, precisa ver a origem disso. Agora, a gente não tem nenhum estudo, por exemplo, que num hospital super maravilhoso não acontece isso. Também acontece em todas as áreas, em função do próprio ser humano. Doutora Lucia, Carla de Santana quer saber a sua opinião sobre as mulheres que retiram a mama para prevenir um possível câncer, como é o caso da atriz Angelina Jolie. É uma amiga minha. Eu não sou muito favorável a isso. Eu acho que cada caso deve ser cuidadosamente analisado quanto ao risco. Na vasta maioria dos casos, rastreios periódicos conseguem detectar se há ou não surgimento do câncer em uma fase muito precoce. As mulheres que são acompanhadas no meu consultório e que seguem a periodicidade que eu recomendo, para cada caso que é diferente, pode ser anual, pode ser semestral, de acordo com a densidade da mama, elas têm todas as chances de somente fazer uma cirurgia mais restrita, porque eu alerto, não é fácil pós-operatório dessa cirurgia radical. Eu já tive pacientes que retiraram tudo, inclusive o mamilo, preventivamente, e nem tinha o câncer, tinha o risco de ter câncer, e depois a prótese não segurava, porque o tecido que sobrou era muito escasso, da infecção, da fibrose periprótese, aquele silicone rompe, dá complicações sistêmicas, tipo artrite por causa do silicone, que extravasou, pode dar até entupimento dos glomérulos dos rins. Então, não é uma coisa simples, sabe? É uma cirurgia complexa. Se fosse comigo, e é o que eu recomendo para os pacientes, investir em rastreios periódicos corretos. Não rastreios que não vão te dar chance nenhuma de detectar que tenha uma probabilidade altíssima de ser ineficaz, como é o caso da mamografia. Doutora Lucy, pelo que eu entendi, pelo que eu compreendi aqui na nossa conversa, esse rastreio, a senhora está falando sobre as mulheres jovens, ou seja, que têm as mamas densas. Eu estou falando sobre todas as mulheres. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte, o que é uma mulher jovem? Tem as mulheres que não são jovens e que também têm a mama densa. Olha, o que eu estou preconizando, por causa de ser muito baixa a incidência de câncer antes dos 25 anos, é começar aos 25 anos e separar as mulheres em 2 grandes grupos. Então, as que têm mamas densas e as que têm mamas hipodensas. Essas já vão entrar numa categoria de risco baixíssimo. Isso é um trabalho clássico, antigo da área de médica, que já tem várias comprovações. Essas que têm alto risco têm que ser rastreadas semestralmente. E, obviamente, você não pode ficar irradiando e causando câncer, especialmente porque essas mulheres têm maior risco de câncer genético, e esse câncer pode ser desencadeado por causa da radiação. Doutor Robert, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta os efetivos benefícios para a circulação da ingestão diária de um analgésico infantil. Ele pergunta se isso ajuda a prevenir o AVC. Olha, na realidade ele deve estar falando da famosa aspirina, que é o ácido acetilsalicílico. Na realidade, nós sabemos que o ácido acetilsalicílico ele é uma substância que popularmente conhecida como afinar o sangue. Você não deve utilizar o AS indiscriminadamente, ele só deve ser utilizado com indicação de médico especialista
E, normalmente, ele tem essa capacidade de prevenir doenças como o infarto agudo do miocárdio, os acidentes vasculares cerebrais, porém, ele deve ser utilizado apenas e única e exclusivamente sob prescrição médica. Você não deve ir na farmácia e comprar uma AS por conta, porque isso pode trazer outras complicações sérias para a sua saúde. Seu encerramento, sua palavra final, doutor. Gostaria de agradecer ao bate-papo, foi muito proveitoso, aprendi bastante com os colegas e obrigado pela oportunidade. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Doutora Aônio, sua palavra final. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, deixo o meu contato, minha página aonivieira.com.br, Instagram doutor _, que é o tracinho embaixo, Aônio Vieira, e no Facebook doutor Aônio Vieira, que tem matérias, assuntos interessantes para dúvidas a respeito da saúde bucal. Aônio Vieira. Aônio Vieira. Ok. Doutora Lucy, sua palavra. Bom, a minha palavra final é para as mulheres. Fiquem mais espertas e analisem em profundidade cada vez que o seu médico solicitar uma mamografia. Questionem, vá verificar mais informações sobre aquilo que nós comentamos e estarem com o conhecimento, que ele é poder. Dália, a chave do Gente que Fala de hoje nas suas mãos, pode fechar. Eu também agradeço muito o convite, aprendi muito com os colegas, são assuntos que eu desconhecia, e aproveito essa palavra final para dar um abraço imenso a todas as enfermeiras e enfermeiros do Brasil, embora atrasado, porque sem vocês a saúde não existe. Termina aqui o programa Gente que Fala de hoje, o nosso agradecimento a todos os convidados, doutora Lucy Kerr, Dália Gutenberg, doutor Roberto Guimarães, doutor Aônio Genículo Vieira, na mesa de som o Bel Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friedman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção é a nossa Zenilda Salvato, diretor-geral, nosso jornalista Fausto Camunha, aí do outro lado, você ouvinte do programa Gente que Fala, a razão da nossa presença aqui. Tchau, até amanhã.